Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar o nosso curso, paramos nessa definição aí, vamos comentá-la de novo e seguir o curso. Então, definição 1, suponha que f seja definido quando está próximo ao número a, isso significa que f é definido em algum intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente no próprio a. Então escrevemos que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, para significar que quando eu faço o x aproximar de A, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores f de x se aproximam de L. Vamos tentar entender isso aqui graficamente. Então, aqui eu tenho a função f de x. Aqui eu tenho o valor A, eu quero saber aqui sobre o limite, quando x tende a A, limite de f de x, quando x tende a A. Aqui, se eu pegar o x próximo de A, à esquerda de A, e fazer ele aproximar de A, os valores f de x, que é dado pela altura aqui, essa altura aqui, os valores, quando pego o x aqui eu tenho o valor f de x. Graficamente a gente vê que quando eu faço o x aproximar de A, o valor f de x, nesse caso aqui, aproxima de L. Se eu faço o x aproximar pela esquerda. Se eu faço o x aproximar pela direita, pego o valor de x aqui próximo de A e faço ele aproximar pela direita, também os valores de x, os valores de f de x, aqui, esses valores aqui, f de x, vão se aproximar de L. Então, como acontece esse caso aqui, que tanto faz eu fazer o x aproximar de A pela esquerda, ou fazer o x aproximar de A pela direita, a função, os valores f de x aqui, tendem para o valor L, então temos um caso de limite de f de x, quando o x tende a A, ser igual a L. Bom, aqui, essa função aqui, ela está definida em todo o intervalo, inclusive para o ponto x igual a A. A função em A, ela está definida e vale L. Então, aqui eu tenho uma situação onde o limite de f de x, quando o x tende a A, é igual ao próprio valor da função em A. Mas pode acontecer que o valor da função em A seja outro valor. Por exemplo, que é esse caso aqui. Aqui eu tenho uma função f de x, y igual a f de x. Vamos pegar, vamos chamar essa altura aqui de n. Então, aqui nós temos que a minha f aplicada em A, ou seja, o valor de f de x em x igual a A é igual a n, que é diferente aqui do L. Mas, quando eu faço o limite, eu estou preocupado com pontos que estão próximos de A, mas não iguais a A. Quero saber a tendência da função, como que a função se comporta quando eu pego o x nas proximidades de A e faço ele tender a A sem necessariamente chegar no A. Então, pego o x aqui à esquerda e faço ele caminhar para A, tender para A. Os valores f de x vão estar aqui nessa altura. Os valores f de x aqui, quando eu faço o x tender a A pela esquerda, eles vão estar abaixo, nesse caso aqui, né, um exemplo hipotético aqui, eles vão estar abaixo do número L, e quando eu faço o x tender a A, o f de x vai tender a L. Quando eu faço o x tender a A pela esquerda. Se eu pegar o x aqui pela direita e fazer ele tender a A, analogamente, né, eu tenho aqui que os valores f de x, os valores aqui f de x, agora estão acima
do número L, são maiores do que L. Quando eu faço o x tender a A pela direita, o f de x tende a L. Então, nesse caso aqui também, eu tenho um caso de limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. E nesse caso aqui, é diferente do valor f de A. Ok? Porque o valor f de A está dando outro valor. Certo? Então, intuitivamente, o limite de f de x, quando o x tende a A, que é igual a L, não igual a quanto? Igual a L, o limite de f de x, quando o x tende a A é igual a L, significa que quando eu faço o x aproximar de A aqui, o valor f de x vai se aproximar de L, ok? E nesse caso aqui, em particular, o valor do limite é diferente do valor da função no ponto A. Mas poderíamos ter um caso aqui onde o A não está no domínio da função. Então aqui não tem valores, como a bolinha que está aberta aqui, não tem nenhuma bolinha fechada. A função não está definida para x igual a A. Mas eu posso fazer o limite da função, que é a função f de x, posso fazer o limite da função f de x quando o x tende a A, porque esse limite aqui eu vou fazer atribuindo valores aqui para x nas proximidades de A, sem necessariamente me preocupar com o valor de A. Então, quando eu pego o x aqui próximo de A função está definida. Existe valor para f de x, quando o x é diferente de A. Então, aqui vai estar o f de x, e quando eu faço o x aproximar de A pela esquerda, o valor f de x vai aproximar de L. Analogamente, eu tenho aqui que se eu fizer o x aproximar de A pela direita, que eu vou ter o valor f de x aproximando aqui de L por valores maiores do que L. Então, aqui é um caso também, né? Mesmo a função não estando definida no número A, eu tenho um caso de limite de f de x quando x tende a A igual a L. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Aqui, estime o valor limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, eu quero saber o limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a 1. O que significa estimar? Estimar é obter um valor aproximado, não é o valor exato. A gente vai obter o valor exato disso aqui quando a gente entender como é que funciona as propriedades de limite. Como a gente não entende ainda, estamos no início, estamos tentando fazer a introdução aí do problema, estamos preocupados apenas em estimar esse limite. Ok? Observe aqui que quando eu faço o número 1 não está no domínio da função. f de x igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Aqui eu não posso atribuir valor 1 para a função f, porque eu daria 1 ao quadrado menos 1 aqui, dá 0 no denominador. Então, o número 1, ele não pertence ao domínio da função f. Mas, mesmo assim, eu consigo calcular o limite, porque o limite ele é feito aproximando o valor de x para 1, sem necessariamente tocar no 1. Posso ficar aproximando aí indefinidamente. Ok? Então, vamos aqui a explicação aqui que está no livro. Então, observe que a função f de x não está definida quando x igual a 1. Mas isso não importa.
pois a definição de limite de f de x, quando o x tende a A, diz que devemos considerar valores de x que estão próximos de A, mas não iguais a A, ok? Então vamos fazer a estimativa aí do limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando o x tende a 1. Então aqui, vamos fazer a aproximação aqui, usando uma calculadora, né? Vou fazendo a conta manualmente aí. Vamos pegar o x aqui, vamos pegar o 1 em alguma posição aqui da reta e pegar um x à esquerda e fazer o x tender a 1 pela esquerda. Então aqui começou com x igual a 0,5. Aqui está o zero, né, por exemplo. Então, começamos aqui com x igual a 0,5 e vamos aumentando o x, aproximando ele de 1 e verificando qual é o retorno que dá a função x, para ver qual é o comportamento da função x nas proximidades aqui do 1 pela esquerda. Então, quando eu pego o x aqui igual a 0,5, eu vou jogar na função, lembrando que a função aqui, a função f de x, ela atribui x ao valor x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Aí eu troco o x pelo 0,5. Então, f de 0,5 é igual a 0,5 menos 1 dividido por 0,5 ao quadrado menos 1. Esse valor aqui, o autor fez a conta, deu 0,6666 mais o 6 aqui, 7. Então, quando eu faço x igual a 0,5, a função retorna 0,6666667, ok? Mas eu estou interessado nas proximidades de 1, então eu faço o x aproximado de 1, cada vez mais. Por exemplo, pego x igual a 0,9. X igual a 0,9 está mais próximo de 1, pela esquerda. Verifico qual é o valor da função em 0,9. Então, f de 0,9 é 0,9 menos 1, dividido por 0,9 ao quadrado, menos 1. Verifico quanto que dá essa conta aqui. O autor já verificou. O retorno aqui dá 0,526316. Pega um ponto mais próximo de 1, por exemplo, 0,99. Aplico a função no ponto. O autor aqui chegou a esse valor aqui. Pode fazer aí para conferir. 0,502513 e assim por diante. Eu posso aproximar mais do 1 e posso ficar aproximando do 1 indefinidamente. Então, pegando aqui o x igual a 0,999, eu tenho um retorno aqui de 0,500250. Quando ele pega aqui o x igual a 0,9999, mais próximo de 1, eu tenho um retorno aqui de 0,500025. E se eu pegar aqui um número mais próximo de 1, esse é o número anterior, né? Se eu quiser mais próximo de 1, coloco um 9 aqui, ele vai retornar um valor, possivelmente aqui, bem próximo aqui de 0,5. Ok? Então, tudo indica que quando eu faço o x aproximar de 1 pela esquerda, os valores f de x vão se aproximar do valor 0,5. Ok? Agora vamos ver pela direita. Bom, pegando aqui pela direita, vou pegar o 1 aqui na reta e começa aqui com 1,5. 1,5. Aqui está o 2. Então, 2. Começa aqui com 1,5 e faz, que é um valor maior do que 1, e faz o x tender a 1 pela direita. Vai diminuindo o valor de x, mas ainda maior do que 1. Então, quando ele pega o x igual a 1,5, aplica na função, lembrando que a função aqui é
x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Aplica esse valor na função, então f de 1,5 vai retornar 1,5 menos 1 dividido por 1,5 ao quadrado menos 1. Então, tu verificou aqui que o resultado dá 0,4. Então, isso aqui dá 0,4. Ou seja, quando eu faço x aproximar, quando eu faço x igual a 1,5, a função f retorna 0,4. E assim por diante. Aí ele pegou aí o x igual a 1,1. Verificou a conta aqui, né? Jogou aqui nessa formulazinha, fez a conta e verificou que a função em 1,1 retorna 0,476190. Aí ele aproximou mais ainda de 1. Pegou aqui 1,01 e verificou que o retorno deu 0,497512. Aí ele aproximou mais ainda de 1. Pegou esse valor aqui, 1,001 e retornou 0,499750. Aí ele aproximou mais ainda de 1. 1,0001 e a função retornou 0,499975. Aí, se eu quiser aproximar mais ainda de 1, 0,00000000001, posso fazer isso indefinidamente, ele vai provavelmente retornar um valor aqui próximo de 0,5, ok? Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, podemos conjecturar, essa palavra aqui, conjecturar, significa que possivelmente é esse valor, né? A gente não foi provado algebricamente, podemos conjecturar que o limite da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando o x tende a 1, é 0,5. E podemos observar isso nesse gráfico aqui. Jogando a função, essa função aqui, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, num programa algébrico, obtemos esse gráfico aqui, que dá para observar aqui, ó, que a função em x igual a 1 ela não está definida, né? Então não tem pontos atribuídos para ela, mas essa altura aqui é 0,5. Então, à medida que eu faço o x aproximar de 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores f de x vão aproximar aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, do valor 0,5. Então, com isso, temos que o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando o x tende a 1, é 0,5. Então, essa é uma boa estimativa para o valor, no caso aqui, né, é o valor exato, né? Depois a gente vai ver que é o valor exato, vamos aprender como calcular, mas como o exercício está pedindo aí uma estimativa, então a estimativa aqui para nós aqui desse limite é 0,5, ok? Vamos ficando por aqui e continuamos na próxima aula.